Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos cantar mais um caso bem misterioso e com certeza vocês que são aqui da região do Paraná, praticamente na cidade de Curitiba, devem conhecer. Vocês já ouviram falar do incrível caso da loira fantasma de Curitiba? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Roda a vinheta! Bom, gente, como eu sempre pesquiso aqui algumas lendas locais, muitas pessoas acabam me mandando, né, algumas ideias bem interessantes relacionadas a isso, né? E praticamente, como eu estou residindo aqui na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Colombo, eu achei bem interessante trazer essa história aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né? Eu já trouxe aqui uma vez em um vídeo falando sobre a loira do banheiro e neste caso específico eu vou contar sobre essa lenda, né? Urbana aqui da cidade de Curitiba, beleza? Bom, para muitos taxistas da cidade de Curitiba, esta lenda ela gera um certo receio para muitos motoristas, justamente porque ela é contada há vários anos, né? Justamente apresentada por toda a cidade. Então, se você perguntar para qualquer taxista sobre esta lenda, com certeza ele vai explicar cada detalhe sobre ela. E a história ela é bem interessante, justamente porque essa lenda ela é muito contada, né, nas rodas de conversas entre os taxistas. Então, com certeza, para quem trabalha à noite, deve passar muitos apuros neste período, principalmente quando tem algumas corridas próximas de alguns cemitérios, né? E esta lenda ela tem uma origem basicamente na década de 1970, quando a cidade estava em pleno desenvolvimento, né, e existiam poucos motoristas de táxi. Se a gente for analisar hoje em dia, né, já existe Uber, os taxistas, né, então a gama de motoristas hoje é muito maior. E por incrível que pareça, até hoje esta lenda é muito bem comentada. Então esta história ela é o seguinte, diz a lenda, né, que uma moça muito nova ela acabou sendo estuprada por um taxista e o seu corpo foi abandonado. E este corpo acabou sendo jogado em um cemitério do bairro Abranches, que fica em Curitiba. E após esses fatos terem ocorrido, né, surgiu essa suposta lenda que ela sempre começava a pegar corridas de táxi, né, com destino final a este cemitério Abranches. E simplesmente ela descia do táxi e o seu corpo sumia. Então isso fazia com que muitos taxistas simplesmente se assustassem, né, com este ocorrido. Sendo assim, surgiram várias histórias, né, de inúmeras corridas com destino final diretamente para este cemitério. Aí quando a loira fantasma pedia para ir até esse cemitério, muitos motoristas ficaram muito cabreiros, né, muito desconfiados o porquê, né, chegar até um cemitério. E a partir desse momento ela simplesmente desaparecia sem qualquer explicação aparente. O mais interessante é que nesta lenda vários taxistas ligavam, né, para as rádios locais da cidade, deixando claro seus relatos que acabaram passando com esta loira, né? Então imagine só você estar trabalhando e do nada você dá carona para um fantasma. Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo desta reportagem para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. No ano de 1975, o grande assunto em Curitiba foi o caso da loira fantasma. A gente não sabe se foi inventada uma história para encobrir um crime, chegou no jornal, sumiu um corpo dentro de um carro. Aí a história começou a ganhar uma proporção absurda pra época, né? A ponto de uma mulher loira que andasse à noite na rua não conseguia pegar um táxi, por exemplo. As pessoas ficaram com medo, tinham medo de encontrar uma loira atravessando na rua. Então aterrorizou a cidade. Então é uma das principais lendas urbanas que a gente tem aqui. Acho que é a maior delas, pelo menos de Curitiba. A história virou até um filme curto, produzido pelas cineastas Fernanda Morini e Jussara Locatelli no ano de 1991. O filme foi uma adaptação livre do caso, escrita pelo publicitário Nelson Padrella e com a participação de vários atores conhecidos da cidade. O caso pode ter sido criado a partir de outra lenda parecida ainda mais antiga. Era a história de uma moça loira que teria sido morta violentamente por um motorista maníaco e que depois voltava a aparecer para outros motoristas como um fantasma. Não atire, pelo amor de Deus! Ela quer me matar! Aqui dentro não tem ninguém não, cara! Lá estava no carro! Uma mulher loura! Sumiu! Em 1975, segundo o novo boato que apareceu na época, um taxista foi à polícia registrar o caso de uma moça que fez sinal para o carro dele parar. Ela entrou, sinalizou para o motorista seguir, mas depois desapareceu de repente.
e sumiu justamente quando o táxi passava diante de um cemitério. Ela sumiu. Mesmo sem qualquer comprovação, o boato se tornou interessante para um dos jornais, que começou a falar diariamente do assunto. E com isso começou a vender muito mais exemplares. E como os repórteres de rádio tinham o hábito de ler as notícias dos jornais ao microfone pela manhã, eles ajudaram a aumentar a repercussão. Claro que o jornal deve ter se aproveitado dessa situação, porque ele tinha um filé na mão, ele tinha uma super notícia, um super gancho para vender jornal. Depois de muitas edições, o caso acabou sumindo da imprensa, mas ainda permanece lembrado como uma das maiores lendas urbanas da história de Curitiba. Solta ele! Solta ele! Solta ele, eu atiro! A partir de todos esses acontecimentos, né, muitas passageiras ditas loiras tiveram muitas dificuldades para conseguir corridas durante o período da noite. Principalmente essas mulheres que estão saindo de baladas, né, com destino próximos a cemitérios. Ou seja, muitos taxistas negavam essas corridas pensando que poderia ser esta suposta loura fantasma. E durante todo este período, muitos taxistas deixavam de passar próximos a este cemitério justamente para não pegar qualquer corrida relacionada próxima deste lugar, né? E a partir destas histórias, né, que foram muito bem propagadas durante a década de 70, houve um boom assim no período jornalístico, né? Onde muitos repórteres aproveitaram esses relatos, né, essas lendas urbanas, e propagaram nos jornais, explicando cada detalhe que tinha ocorrido com esses taxistas, né? Então foi um período que este jornal teve uma grande circulação de vendas, justamente chamando a atenção para este incrível caso da loira fantasma. Claro que houve muitas pesquisas, né, análise de diversos casos de crimes que ocorreram naquela época, só que nada era vinculado a qualquer tipo de ocorrido relacionado a corpos desaparecidos, jogados em cemitério, né, mortes feitas por taxistas. E isso foi passando de boca em boca até virar uma lenda urbana. Então muitas pessoas sabem supostamente a origem, né, mas não tem qualquer tipo de crime relacionado que seja concreto. Claro que se a gente for analisar que qualquer lenda urbana, ela sempre vai ter algum tipo de coisa relacionada que seja verdade, algum fato histórico comprovado, né? Mas como passam os anos, é muito difícil a gente conseguir explicar adequadamente. E mesmo qualquer tipo de comprovação científica que esta loira realmente existiu, estes jornais da cidade acabaram justamente vendendo muito. Claro que se você tiver um exemplar que comente um pouco mais sobre esta loira fantasma, em qualquer tipo de loja de antiguidade você vai ganhar muito dinheiro com isso, porque esse jornal está valendo muito hoje em dia. E esta polêmica acabou passando, né, há vários anos, justamente porque ela vendia jornais. Isso chamava a atenção da população, porque todo mundo, né, é curioso referente a mistérios assim de lendas urbanas, né? E como a maioria dos repórteres dessas rádios, eles liam esses jornais, eles ajudavam, né, a propagar esta lenda da loira fantasma. Então esta história acabou passando gerações, né? E com certeza aí, para quem é de Curitiba já deve ter ouvido falar um pouquinho mais sobre a loira fantasma. Bom, como nós já passamos nos anos 2000, né? Isso acabou ficando na memória de muitas pessoas com mais dos seus 50 anos, né? Que acabaram participando um pouquinho mais desta época. Claro que esta história ela é dita, né, para os filhos, posteriormente para os netos, né? Então existem algumas histórias que elas acabam teoricamente sendo esquecidas, né? Mas vale a pena. Alguns veículos de imprensa acabaram revivendo e dramatizando algumas dessas lendas locais. E eu achei interessante trazer aqui para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais. E aí, gente, gostou dessa lenda? Uma lenda bem curiosa. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão de lenda local da sua cidade que gostaria que eu apresentasse um vídeo no canal, coloque aqui nos comentários que com certeza eu vou estudar sobre o tema. Vou trazer aqui alguma reportagem, algum vídeo apresentando, né, para que vocês possam conhecer algumas lendas interessantes aqui do nosso Brasil. Eu com certeza, sempre quando eu coloco algum vídeo que tem alguma reportagem, eu sempre tento citar as fontes para não ter dificuldade com o YouTube. Mas infelizmente, muitos vídeos que eu acabo postando aqui, né, com as referências, eu acabo tomando um bloco. Tem inúmeros vídeos meus que foram cancelados, eu tive que alterar, repostar. Então isso atrapalha muito o nosso trabalho, porque
sem qualquer tipo de referência de vídeo, só eu falando aqui, acaba ficando sem graça. Então, eu sempre tento trazer algumas referências, imagens, né, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da lenda. Mas infelizmente, às vezes o YouTube acaba sacaneando e a gente não consegue apresentar um vídeo com uma qualidade boa de informação, né, com imagens, para que vocês possam conhecer. Mas sempre que eu puder, eu vou trazer o máximo aqui de informação para que vocês possam conhecer essas lendas, beleza? Então, se inscreva no nosso canal, siga-me nas redes sociais, eu sempre coloco os links no final do vídeo, então curta o nosso trabalho. E até a próxima, galera. Obrigado, valeu!